A partir de agora, tem entrevista ao vivo aqui no programa. Jean Rezende, presidente do Sindicato dos Policiais Civis. A partir de agora, aqui no Jornal da Rio. Entrevista. Categoria está apreensiva, né, Jean? Primeiro, boa noite e muito obrigado por aceitar vir aqui aos estúdios da Rio. Boa noite, a gente é que agradece sempre esse gentil espaço aqui. Jornal da Rio, segunda edição, com Jaildo Santana, toda a sua equipe, Sandra Dantas. Então a gente agradece esse espaço, cumprimentar todos os nossos colegas policiais civis que estão aí nos acompanhando, em nome do nosso colega Hugo Macedo, sempre ouvinte aí do programa. Grande Hugo. Está aí ouvindo a gente, um abração, Hugo. Realmente, Jaildo, a expectativa, né, gerada dentre os policiais civis, agentes escrivães, ela não veio agora de imediato, né? Essa expectativa, ela nasceu com a assinatura de um termo de compromisso por parte do governador do estado, quando ainda era candidato. Ele assumiu um compromisso formal, por escrito, com os policiais civis, agentes escrivães. Esteve lá na sede do sindicato. Exatamente. Né? Avaliou e assinou, e esse termo foi avalizado, inclusive também pela nossa colega policial civil, delegada Catarina Feitosa, hoje deputada federal. Né? Então, esse termo gerou uma grande expectativa, e ao iniciar o mandato governamental, a gente reiterou o pedido lá, à época do IAT Clube, naquela reunião dos profissionais de segurança pública, os policiais civis estavam maciçamente presentes lá, de que o governador havia se comprometido de receber a liderança do sindicato, o presidente do sindicato, a diretoria, para a conversa presencial, olho no olho, como eu sempre digo, inclusive ao próprio governador quando é um encontro, de que a gente precisava evoluir nas pautas que estavam registradas nesse termo de compromisso. Ele pediu os primeiros 60 dias do ano, natural, recebendo o governo, né, janeiro, fevereiro. No mês de março, sentou conosco, no Palácio dos Despachos, dia 23, com toda a sua staff. Isso gerou a expectativa de concretização. Naquele momento se discutia de maneira muito forte, inclusive na imprensa. O governador reiterava, né, sobre o adicional de periculosidade, o percentual de 30%, né, o linear que não fosse inferior à reposição inflacionária do ano anterior, tudo isso registrado nesse termo de compromisso, bem como a nossa reestruturação, né, tão aguardada. E aí, com a chegada do linear abaixo dessa expectativa, um linear de 2,5%, uma implementação do adicional de periculosidade de maneira parcelada, fracionada, né, sem a participação efetiva do sindicato, porque o que foi anunciado anteriormente, nessa reunião dia 23, foi com base no termo de compromisso. Então, Está lá a assinatura Exatamente. do governador. Quer dizer, do então candidato a governador, hoje governador. Então, essa reunião dia 23, tivemos uma assembleia sindical. Estou fazendo uma cronologia para que o ouvinte perceba, né, como é que isso vem acontecendo. 29 de março fizemos uma assembleia sindical, aprovamos um projeto de reestruturação, conforme o que a gente vinha conversando, né? Foi protocolado junto ao governo, à Secretaria de Administração, e no dia 31 estivemos na Procuradoria-Geral do Estado, tendo uma reunião com o secretário de Segurança Pública, delegado-geral, secretário de Administração, procuradores do Estado, e lá foi pedido que a gente, naquele momento, suspendesse o diálogo da reestruturação e falasse, enquanto não se tratasse o linear e a periculosidade, que foi aprovada em 9 de maio, inclusive em termos diferentes do acordado, como já foi dito. O Simpol tentou através de documentos formais, melhorar um projeto. A gente não rechaçou, a gente não recusou. Foi sensível, a categoria em assembleia autorizou que o sindicato tentasse melhorar esse projeto. Apresentamos essa documentação ao líder do governo, né, a várias autoridades políticas como pedido de interlocução. Mas, infelizmente, foi aprovado diferente, de fato, e segundo a vontade do governo, sem a participação efetiva da Constituição com o sindicato. Então, essa implementação, diferente do que está no termo de compromisso, gerou uma frustração entre os policiais civis, e essa cobrança tem chegado diuturnamente para a gente, né? E mais recente, a questão do IPSaúde, onde em um mês entra um linear de 2,5%, e no mês seguinte há um reajuste de 4% para 6%, que representa, na verdade, 50% de aumento na arrecadação do IPSaúde, e aí realmente chega a ser revoltante, e a gente, como porta-voz, como liderança dos policiais civis, a gente tem que trazer o sentimento da categoria. Eu não posso falar diferente
do que os meus colegas, agentes e escrivães no dia a dia, seja presencialmente no sindicato, por telefone, por WhatsApp, não para. Então a gente tem que trazer esse sentimento, ser muito sincero, muito transparente. E o que a gente tem pedido? Que a gente possa sentar com o governador presencialmente, pessoalmente, olho no olho, para tratar da nossa reestruturação, que é um projeto, sim, que traz inovações para a Polícia Civil, que é algo que realmente vai permitir uma melhoria no dia a dia da atividade policial civil, mas também da prestação do serviço à população sergipana, certo? Então, essa inovação que o projeto de restauração trará, né, ela traz benefícios não apenas para o profissional, para o trabalhador policial civil, porque antes de sermos policiais, somos servidores públicos, mas somos trabalhadores, né? A gente sai de casa, uma profissão extremamente arriscada, estressante, traz desgaste físico, mental, né? Tá aí no Brasil afora hoje os problemas, as questões de ordem mental, inclusive com suicídios de profissionais, né, investigadores da Polícia Civil, agentes escrivães em outros estados, e em Sergipe isso não é diferente. O perigo e o desgaste da profissão traz essa necessidade de valorização. E a gente já está amargando mais de uma década, né, na verdade, além da ausência de valorização, a perda de direitos, né? Recentemente, inclusive, uma das justificativas apresentada pela gestão do IPES na imprensa sergipana é de que esse reajuste do IPES seria devido ao desgaste de mais de uma década. E eu concordo, porém, esse mesmo argumento se aplica ao trabalhador policial civil. A gente está mais de uma década com desgaste e os números das estatísticas, né, mesmo diante da desvalorização, a gente cada dia supera essa estatística com um serviço de qualidade para a população sergipana. Os índices de homicídio têm caído, o governo tem trabalhado esses números através da Secretaria de Segurança Pública, através da Polícia Civil, e como é que a gente tem um trabalho de excelência, uma polícia preparada, uma polícia pequena, mas muito efetiva, muito atuante, né? No estado de Sergipe, há muito tempo se erradicou aqui a questão do roubo a banco, em qualquer modalidade, seja no sapatinho, no estouro. Então, assim, é uma capital, mesmo com um crescimento na última década muito grande, em que a Polícia Civil, com seu efetivo pequeno, mas tem dado conta, né, de grandes investigações, de questões realmente que a gente se esforça para atender a população. Diante de estruturas arcaicas, antigas, precárias, né, o sindicato tem visitado delegacias na capital e no interior. Produzimos relatórios dessas visitas, relatórios técnicos, por exemplo, né, demonstrando ali ambientes verdadeiramente insalubres, em sua grande maioria. Situações precárias, estou vendo inclusive aqui alguns vídeos. Né, a gente, não só para o policial civil desempenhar sua atividade naquela unidade, naquela delegacia, plantonista, e a plantonista ela é 24 horas, ela é porta aberta à população, né? Quando a população não tem é só hospital e delegacia, plantonista é que é 24 horas porta aberta à população, né? Então a gente precisa de melhorias, não apenas para a nossa atividade, né? E vai de coisas básicas, um banheiro, por exemplo, com a higiene adequada, um banheiro para as nossas colegas policiais femininos, né, sem infraestrutura nenhuma, e a própria população que vai à delegacia, né, já sofrendo, passando por um problema, muitas vezes vítima de violência, de outros crimes, e acaba se deparando com uma estrutura muito arcaica e muito aquém do que a população merece. Nós ontem aproveitamos a entrevista do nosso repórter Alex Azevedo, e aqui do estúdio eu fiz a pergunta ao governador sobre a reestruturação da polícia. Está no ponto? Coloque para Jean e aos policiais que estão acompanhando o programa. Muito obrigado pela audiência. André Machado, um forte abraço. Está aqui também ligado através do YouTube, acompanhando o Jornal da Rio, inclusive, ao que parece está de plantão hoje, está na delegacia, né? Um abraço, André. Muito obrigado pela audiência. Coloque a palavra do governador Fábio Mitidieri sobre a reestruturação da polícia. Isso foi ontem aqui no Jornal da Rio. O Simpol pede audiência ao governo de Sergipe devido ao projeto de reestruturação. Chegou a informação para o Simpol que um privilégio, entre aspas, né, para os delegados, deixando de lado os policiais civis de uma forma geral. O que está acontecendo nesta reestruturação da carreira da Polícia Civil? Eu não tenho um projeto de reestruturação da carreira da Polícia Civil no momento. Não estou discutindo isso.
tenho nada para discutir esse ano, além do que já foi aprovado na Assembleia. Então, essa informação para mim, eu desconheço. A categoria solicitar uma reunião, estamos sempre abertos a ouvir a categoria. Tem um cara que recebe a todos, sou eu. Então não tem problema nenhum, nem que seja para tomar café e desmentir fake news. Aproveitando, uma pergunta política para... Ok, o governador disse que não tem, pelo menos foi claro, né, para este momento, este ano, reestruturação da polícia, mas o que ficou acordado lá no encontro com o Simpol, quando então o candidato Fábio Mitidieri, não foi bem isso. Não é isso que diz o termo de compromisso, que é público, é um documento que a gente tem em mãos no sindicato, e é um documento público, né, que foi assinado pelo governador enquanto era candidato, avalizado, como eu disse, pela deputada federal, nossa colega policial civil delegada, que a gente fica estarrecido em ouvir algo desse tipo. Como eu disse, foi perguntado mais de uma vez diretamente ao governador se o Simpol teria acesso e ele respondeu positivamente. A gente não vem aqui ser intransigente, a gente não tem essa intenção, né, de afrontar o governador. A gente sabe que até então eu não tenho motivos para dizer diferente de que é uma pessoa que tem boas intenções, porém eu estou apresentando fatos. Eu não estou criando notícia, eu não estou trazendo fake news, eu estou apresentando fatos. O termo de compromisso existe, né? A assinatura é do governador, avalizado pela colega delegada, que hoje é deputada federal, e o compromisso dele é em receber o sindicato. A gente não está exigindo do governo que aprove projeto imediatamente. O que a gente está pedindo, gentilmente, de maneira muito cordial, muito diplomática inclusive, é acesso direto ao governador para que a gente possa discutir a construção de um projeto. O que a gente protocolou para o governo é uma sugestão de uma minuta aprovada em assembleia sindical, discutida, né, apresentada, discutida e deliberada pelos policiais civis, agentes e escrivães. Obviamente, é um ponto de partida. A gente não está botando o pé na porta, vai ter que ser desse jeito, e não é assim. A gente quer participar de uma construção. Se o governador apresentar números, através da Secretaria da Fazenda, da Secretaria da Administração, que não tem viabilidade, a gente vai ser parceiro, vai conversar com os nossos colegas e vamos chegar a um denominador comum. Mas a gente precisa construir, se possível, e o combinado não sai caro, aprovar esse projeto ainda em 2023, mesmo que esses impactos financeiros possam ser, por exemplo, a partir de 2024. Mas a gente precisa sentar e discutir. Você lembra agora uma frase, Jean, dita por você, que agora seria pé na porta, porque o governador está empurrando com a barriga? Na verdade, eu acabei até de falar essa frase há pouco. Aí fez lembrar. Eu disse o seguinte, eu sou policial civil há 20 anos, essa expressão, entre aspas, pé na porta, faz parte do nosso jargão como policial, acaba sendo um costume, mas o que eu quis dizer é que, diante da ausência de manifestação sobre determinado tema, está falando aqui da restauração, e no caso específico, mais recente, foi o auxílio alimentação, a proteção alimentar, que já é lei no estado de Sergipe, né? Completou um ano agora em 30 de junho de 2023, e o governador sabe disso, porque a gente já conversou com ele, já apresentou essa temática, inclusive reiterou na aula inaugural do policial civil, agente escrivão na Academia de Polícia, sobre essa temática. O pé na porta nada mais é, já que a lei não foi implementada, já que a gente administrativamente, na base do diálogo e do pedido, não foi atendido, a gente judicializou, né? Buscamos, através da diretoria jurídica do sindicato e da assessoria, e entendemos, os colegas diuturnamente vêm pedindo essas implementações, né? Então a gente judicializou. Então o pé na porta, gente, nada mais é do que a gente precisou, de fato, judicializar e buscar esse direito na justiça, né? Já que a gente não foi ouvido ou atendido administrativamente da maneira diplomática, mas não foi com a intenção de ofender ninguém. Se assim ocorreu, a gente pede até desculpas, mas
não foi essa a intenção. O pé na porta é uma expressão do nosso jargão. Vamos à participação dos nossos ouvintes, agradecendo a audiência dos policiais civis, policiais militares que estão acompanhando aqui o programa. Meu amigo Marcos Fernando, um abraço, muito obrigado pela audiência. Alô, Fabrício, policial também, um abraço, policial penal, obrigado. Rádio Sintonizado, André Machado também acompanhando o programa. Meu querido amigo Dr. Márlio Damasceno, advogado, muito obrigado, advogado da Aspra, também ligado. Alô, Jurandir Cavalcante, mandou a foto do Rádio Sintonizado 102.3. Prepara aí a participação dos ouvintes no oferecimento da CIV. É o Centro de Inspeção Veicular, única em Sergipe, Alagoas, a fazer inspeção em veículos que transportam produtos perigosos. Anote o telefone da CIV, 99820-5336. A CIV em Sergipe fica na BR-235 em Itabaiana, e temos a CIV também lá em Arapiraca. Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Teixeira Guindastes, alô Teixeira, forte abraço, Teixeira, Geraldo Teixeira, que estava há pouco aqui com a gente nos estúdios, né, visitando aqui a Rio FM, ao lado da querida amiga esposa, né, do meu amigo Teixeira, a dona Cris Teixeira, um abraço, muito obrigado, estão indo para casa agora com o rádio sintonizado na Rio FM. Teixeira Guindastes, serviços de guindastes, empilhadeiras, muques e remoção industrial. Avenida Chanceler Oswaldo Aranha, 703, bairro Novo Paraíso, em Aracaju. Ligue e contrate Teixeira Guindastes, 3241-7087, 99979-1620. O povo na Rio, Kel. Boa noite, Jailton. Pergunte aí ao presidente quando é que vão pagar as licença-prêmio dos policiais. Que é César. Ok, César, licença-prêmio para os policiais. Tem alguma notícia, presidente? Perceba, eu não vi o nome do colega aí. César, né? César. Veja quantas demandas, né, Jailton, a gente tem. Como eu disse, a demanda principal é a nossa reestruturação, que a gente quer tratar com o governo. Mas essa da licença-prêmio é uma das demandas que está reprimida, né? Os colegas, a cada 5 anos na atividade policial civil, a gente completa um interstício que gera direito a esse recebimento, essa indenização, e nesse momento esses pagamentos não estão sendo realizados. No início do ano a gente foi surpreendido, inclusive, com a exigência de um termo de renúncia, de um cálculo percentual que é feito em cima, uma correção de juros. Um exemplo, você dá entrada no mês de janeiro nesse direito e passa lá 10 ou 12 meses ou até mais tempo, como já ocorreu, isso gera uma correção, mas a culpa não é do policial, essa demora. É uma questão de trâmite administrativo que não ocorreu com celeridade. Então, foi editado um documento a partir da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Administração, que a Secretaria de Segurança Pública editasse esse termo de renúncia. Então, para aqueles colegas que vão dar entrada no pedido, é exigido esse termo de renúncia, e para aqueles que já deram, também está sendo exigido. E os pagamentos não estão sendo feitos. A gente teve recentemente na Secretaria da Fazenda, no dia 28 do mês passado, conversamos com a secretária, com toda a sua equipe técnica, fomos muito bem recebidos, ficaram de avaliar, a gente fez o pedido, né, que esse pagamento reprimido seja feito o mais breve possível, né? As alegações são sempre de impacto financeiro, as dificuldades. A Polícia Civil, como eu disse, o efetivo é muito pequeno, então esses números, com certeza, não vão colocar o Estado em dificuldade financeira, mas ainda assim, a gente, com a sensibilidade necessária nesse tipo de situação, a gente colocou a possibilidade de que, caso o Estado não queira pagar integralmente, ou não possa, que ele possa fazer o pagamento parcelado. Não teríamos nenhuma objeção. O que não pode é um direito do trabalhador policial civil ser atropelado, né, e continuar essa omissão referente ao pagamento. Por isso que a gente pede essa sensibilidade de que essas pautas reprimidas, como a gente chama, e não é apenas essa licença-prêmio, né, nós temos outras demandas, como a carteira de identidade do funcional do policial civil aposentado. Até recebemos essa semana um pedido de colegas aposentados para formar uma comissão. O delegado-geral da Polícia Civil vai receber essa comissão de colegas aposentados juntamente com o sindicato. Eu até ouvi uma declaração de João Eloy, não de agora, né? Sim. Já vem de há muito, essa questão que está relacionada à carteira de agente de polícia para o policial aposentado. Porque quando ele vai para a aposentadoria,
ele tanto entrega a arma quanto também a sua carteira de policial. Me permita, Jean, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. Tem a pergunta aqui do Fábio Diniz. Jailton pergunta ao presidente do Simpol, Jean, se a ADEPOL tem legitimidade para tratar da reestruturação da Polícia Civil como um todo. Pois a pergunta do Fábio Diniz. Fábio Diniz é nosso diretor sindical. O Simpol e a ADEPOL representam classes diferentes, cargos diferentes. O Simpol representa os agentes e escrivães da Polícia Civil e a ADEPOL, a Associação dos Delegados de Polícia, representa os interesses dos delegados de polícia. Então, obviamente que não. O que tratar de restauração, de lei orgânica, aquilo que interessa a todos os policiais civis, em regra, não poderá e não deverá ser tratado nem apenas com a ADEPOL exclusivamente, nem apenas com o Simpol exclusivamente. Entendo que o governo do Estado deve olhar a Polícia Civil como um todo, né? E esse olhar, e é interessante essa pergunta, porque ele não deverá ser apenas sob a perspectiva dos colegas policiais civis delegados. Como acabei de dizer, a Polícia Civil é formada por agente, delegado e escrivão. Eles apenas são gestores, né, na estrutura organizacional. O governador está assessorado, inclusive, por vários colegas delegados de polícia aí no seu secretariado, pessoas extremamente capacitadas, está muito bem assessorado, mas a gente tem pedido ao governador que passe a observar a Polícia Civil sob a ótica dos agentes escrivães. Inclusive, a gente convidou o governador a visitar as delegacias conosco para conhecer a realidade, né, essa estrutura precária das delegacias. Então, assim, a gente tem muito respeito por todos os colegas policiais civis, também pelos delegados de polícia, mas obviamente que uma reestruturação não poderá e não deverá ser tratada de maneira unilateral, nem apenas com o Simpol, nem apenas com a ADEPOL. Está havendo algum entendimento entre Simpol e ADEPOL? Nós temos uma relação amistosa, respeitosa, inclusive com o presidente da ADEPOL, Isaac Canguçu, e até o momento a gente trata a reestruturação diante desses rumores de que haveria um projeto tramitando nos bastidores do governo e que poderia ocorrer o que aconteceu com o Linear, com a periculosidade e com o IPSaúde, né? Ou seja, ser encaminhado sem as tratativas, sem participação do Simpol nessa construção. Então, por isso esse vídeo foi gravado ontem, para informar os policiais civis desse fato, nossos colegas agentes escrivães, que inclusive estão muito insatisfeitos. Onde a fumaça é fogo, ou seja, pode estar acontecendo um projeto de reestruturação nos bastidores, contando apenas com a participação da ADEPOL. Não diria necessariamente da ADEPOL, mas de delegados de polícia, pelo fato de o secretariado, boa parte do secretário, ser composto por delegados de polícia. Então, são 6 delegados, são 4 secretários, né, de Estado, e no grupamento político a gente tem a deputada federal, tem o senador, né, então que fazem parte desse contexto, e a expectativa, inclusive, se eleva por serem colegas policiais civis, que, em regra, os agentes escrivães ficam na expectativa de que todo esse time de policiais civis junto ao governo poderia levar justamente essa fala de valorização coletiva. E a informação que chega para nós é que tem algo diferente acontecendo, né? Porque quando você vai tratar de restauração sem escutar uma das partes, que no caso aqui é o Simpol, fica estranho. E se esse projeto, de fato... A base de delegados é forte, né? Porque tem João Eloy, deixa eu tentar lembrar aqui, João Eloy, Viviane Pessoa, na Secretaria de Justiça, Cristiano Barreto, Secretaria do Governo, delegada... a delegada... Daniele Garcia, né? 4. Temos a delegada Catarina, que é deputada federal, sim, e o senador Alessandro Vieira. 4 exatamente. Secretários e... Então a perspectiva é de que haja, sim, um engajamento, inclusive, desses colegas delegados nessa política de valorização do policial civil como um todo. Como eu disse aqui no início, essa reestruturação, ela trará não só uma valorização profissional, mas ela, lá na ponta, ela leva para a população um serviço de melhor qualidade. Então, assim, a nossa expectativa é de que, de fato, a gente possa contornar essa insatisfação, que é recorrente, é diuturna no sindicato, alguns colegas sugerindo, inclusive, paralisação de unidades plantonistas, né, movimentos paredistas mesmo, e que a gente tem segurado a nossa base no diálogo, né, os nossos colegas, deixando ao governo essa oportunidade de credibilidade de seguir no diálogo. Mas está por um fio.
Mas é difícil segurar uma categoria insatisfeita, né, inclusive depois de expectativas frustradas diante do que eu disse que ocorreu aqui, e eu estou falando de fatos, não estou atribuindo nenhuma notícia que não seja verdade, né, sobre um termo de compromisso que não foi cumprido ainda. E coloca o termo aí na tela. Coloca aí, Kel. Ele não se resume apenas ao linear garantido ano a ano, né? Não se resume apenas ao adicional de periculosidade, ele fala de reestruturação também nesse termo de compromisso. E aí o linear, que já foi aprovado abaixo da expectativa, no termo de compromisso dizia que ele seria retroativo, inclusive, ao mês de janeiro. E quando foi aprovado, ele sequer foi pago aos 30 dias em sua integralidade, foi proporcional a 21 dias. Então perceba que existe uma frustração e o termo de compromisso que deveria ser cumprido não está sendo cumprido. Isso é um fato, né? E quando a gente escuta o governador do estado, também na imprensa sergipana, que tem dito a gente que tem boa vontade com o policial civil, que tem bons projetos, a gente escuta ele dizer que não tem nada para conversar com o policial civil esse ano, isso só aumenta essa frustração da nossa base. O telefone está aqui pipocando de mensagem o dia todo e a gente agradece o espaço e, mais uma vez, a gente está fazendo um pedido, né? Mas tudo tem um limite e o tom da conversa, quem dá é o filiado em assembleia sindical. Se necessário for, nos próximos dias a gente convocará uma assembleia sindical. Quem decide sempre isso é a nossa base. E aí, de uma assembleia sindical, diante de um sentimento de insatisfação e de frustração, a gente, inclusive, podendo encaminhar para a sequência da diplomacia, mas a nossa base pode dizer que é uma paralisação, que é algo mais forte, e mais firme. E a Assembleia que decide, e né? a Assembleia que decide. Aí pode ser o pé na porta, realmente. Aí realmente pode ser um pé na porta, diferente do que foi falado, né, anteriormente. Temos aqui a participação do Marcos Rocha, as duas últimas participações. Boa noite, Jailton Santana. Sem querer polemizar, muito menos politizar o assunto, gostaria de saber do presidente do Simpol Sergipe como ele ouviu a declaração do deputado federal João Doniel ao afirmar que na polícia sergipana existe um grupo de extermínio. Um abraço, Marcos Rocha. Bom, cada um tem direito de manifestar a sua opinião, né? Eu, como policial, há 20 anos, a gente sempre tem um horário para sair de casa, mas a gente nunca sabe se retorna. Ao longo desses 20 anos, especialmente na pandemia, a gente perdeu vários colegas. A gente perde colegas para questões de saúde, né? Na pandemia foi desse jeito, mas a gente também já perdeu vários colegas em combate. E é muito triste você perder um colega em combate, como foi o caso do nosso lá em Umbaúba, os 2 colegas, né, que foram assassinados brutalmente lá em Umbaúba. Então a gente respeita a opinião do deputado, mas eu penso diferente. O policial tem que fazer o seu trabalho e tem que voltar para casa vivo para sua família. Entre um policial civil, trabalhador, né, que está ali defendendo não apenas a própria vida, mas a sociedade, porque a gente coloca a nossa vida à disposição da sociedade. E não é fácil, Jailton. Em frações de segundo você tem que raciocinar, Então, assim, mas posso lhe dizer com total tranquilidade, como eu costumo dizer, que na Polícia Civil nós não temos grupo de extermínio, nós temos profissionais capacitados, qualificados e que, antes de tudo, como eu disse, antes de ser policial, nós somos servidores públicos, nós somos trabalhadores e fazemos parte dessa sociedade da qual existe também o lado criminoso. Então, o policial civil não pode ser criminalizado pelo seu trabalho. Aí é uma inversão de valores, né? A gente está para combater o crime e o criminoso. E se nesse combate a gente tiver que escolher entre a nossa vida e a do criminoso, nós vamos preservar a nossa vida e a da sociedade. Em quantos confrontos, né? Eu me lembro lá atrás, num roubo a banco, no ano de 2006, em Lagarto, 2 irmãos foram vitimados por um tiro advindo da arma do assaltante. Então a gente tem que perder a nossa vida para preservar a vida do marginal, é sobre isso a discussão, mas a opinião do deputado, ele tem a opinião dele, mas eu posso dizer que nós temos sim profissionais capacitados, que respeitam a lei, que respeitam os limites necessários da sua atuação, mas a gente tem que preservar a nossa integridade e da sociedade que a gente protege diuturnamente. Coloca o Clécio do Transporte aí no circuito com a gente. A última participação aqui na entrevista com o Jean Rezende, presidente do Sindicato dos Policiais Civis. Amigo Jailton Santana, aqui quem fala é Clécio Transporte de Porto da Folha, Jailton, a Jean e a todos os ouvintes da RFM. Uma ótima noite a todos. Quero aqui parabenizar o trabalho de Jean e a
toda a Polícia Civil, a Polícia Militar, que vem fazendo um belíssimo trabalho. Ok, um abraço, Clécio. Presidente, muito obrigado por vir aqui aos estúdios e sempre que necessitar do espaço, você vai encontrar aqui portas abertas, não precisa nem marcar. Só eu estou chegando, fique à vontade. Muito obrigado, a gente também está sempre à disposição. Eu tenho sempre essa preferência de vir ao estúdio para a gente poder ter uma conversa limpa, sem ruídos, por telefone às vezes, mas havendo necessidade, a gente também está à disposição a qualquer momento. Muito obrigado pelo espaço, um abraço a todos os colegas que acompanharam aí.